Aí. Olá, muito boa noite para todos vocês. É com muita alegria que nós estamos em mais uma quarta-feira aqui, reunidos, mesmo que virtualmente. Então, para início de nossa conversa, devemos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer por tudo aquilo que temos, por todas as experiências que nos chegam. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar essas experiências da melhor maneira possível. Nós agradecemos infinitamente o seu auxílio, as suas bênçãos que derramam-se sobre nós. E nós pedimos que possamos ser, Senhor, dignos dessas bênçãos que jorram dos céus. Nós agradecemos pela mensagem do nosso irmão maior, Jesus, o Cristo, que veio até aqui, encarnou-se entre nós e deixou essa mensagem de esperança, de paz e de amor. Nós agradecemos, Senhor, pela discípula, Joana de Ângeles, que assimilou suas lições, estudou, lutou, experienciou, vivenciou e pôde, através da espiritualidade, na espiritualidade, através da mediunidade, nos deixar essas páginas que tanto nos ajudam nessa nossa caminhada. Que essa espiritualidade amiga, que já caminha à nossa frente, possa nos ajudar nesse caminho, a passar por ele de uma forma mais suave. E que possamos, Senhor, um dia alcançar a sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Aí. Então, nosso assunto, esse aqui foi do encontro passado. O nosso assunto é o capítulo 2 do livro Jesus e Atualidade, que nós falamos sobre, Joana intitula Jesus e Reencarnação. Então, a gente estava falando sobre a reencarnação. Então, nós fizemos até aqui. Na verdade, eu vou mostrar, nós fizemos até esse slide, só que eu vou retomá-lo para poder seguir daí em diante. Então, a última coisa que nós falamos foi sobre a questão que Jesus claramente no Monte Tabor, ele disse que Elias já veio, e Elias veio como João Batista. Então, este foi claramente um caso de reencarnação descrito na Bíblia. Então, por isso, a defesa de Joana é que Jesus era reencarnacionista. Então, ela está trazendo esse caso de Elias para deixar claro que Jesus, sim, falou de reencarnação, que isso não é uma invenção só da doutrina espírita. Então, a frase que eu queria para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, e que no final possamos voltar nela, é essa aqui, olha. Ninguém irá embora da sua vida até te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender. Não é profundo isso? Muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja diferente, seja outra. Então nós precisamos lembrar que tudo que somos é consequência daquilo que fizemos. Então as pessoas que temos hoje na nossa vida, para o bem ou para o mal, para o nosso prazer ou para a nossa irritação, são pessoas que nos trazem lições a serem aprendidas. Lições de convivência, lições de tolerância, lições de paciência. Então, por isso, essa frase, para ligar com aquilo que vamos estudar. Então, ninguém, olha, é muito enfático, né? Ninguém vai embora da sua vida até que tudo seja aprendido, aquilo que ele tem para trazer para vocês. Deixa eu ver se aqui... Eu vou fechar alguns microfones. Aí, pronto, por causa dos ruídos. Agora foi ok. O que nós temos aqui? Então, eu já falei, né, que a gente já falou do caso que Jesus fala da reencarnação de Elias como João Batista. Então, dando sequência ao que Joana vai nos dizer,
aqui ainda é comentários, por isso que eu precisei voltar naquele slide, ainda é comentário nosso e não do livro. Então aqui tem uma citação que está lá, bíblica, está lá no Evangelho de João, capítulo 9, que diz assim. Então aqui nós temos essa imagem que é a cura do cego. Esse é o caso aqui da cura do cego de Betsaida. Não sei se é de Betsaida, não tenho certeza, porque Jesus curou vários cegos, né? Mas o que João vai nos dizer é o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, olha só, por que eu trouxe isso para vocês? Joana não aborda esse caso, mas é mais uma citação de reencarnação na Bíblia. Porque, veja, os discípulos só tinham consciência de que a reencarnação era possível. Por quê? Porque se o cego era de nascença, como está dizendo aqui, como é que eles poderiam perguntar se foi ele que pecou? Concordam? Se foi ele pecou numa vida anterior. Senão não faria sentido a pergunta dos discípulos. Então, era bastante, com essa citação evangélica, nós podemos entender que era bastante natural essa ideia de que o espírito podia voltar a viver num outro corpo. E aí aqui tem a figurinha de Kardec, né? Porque eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec vai dizer que a palavra ressurreição, ela poderia assim se aplicar a Lázaro. Lembra do episódio de Lázaro, que já estava morto há alguns dias, e Jesus faz um milagre e ressuscita Lázaro? Então, a Lázaro é possível aplicar a palavra ressurreição no sentido que Lázaro ocupou o mesmo corpo. E aí tem toda uma discussão que a gente não precisa entrar aqui, mas que está lá no Livro dos Médiuns, que a questão de Lázaro não foi nenhuma ressurreição, mas sim Lázaro teve uma catalepsia, então ele não tinha se desligado completamente o seu espírito do corpo. Mas vamos supor que sim. Se sim, a palavra ressurreição, de viver no mesmo corpo, ocupar o mesmo corpo, pode se aplicar a Lázaro, mas jamais a Elias, porque Elias nasceu bebê, né, o espírito de Elias, que Jesus disse que era João Batista nasceu num outro corpo, né? Então era Elias animando um outro corpo. Então é isso. Bem, agora já voltando a Joana, deixa eu pegar o livro aqui, só para eu não me perder com vocês. Isso, aí essa já lembra que eu falei para vocês que esse capítulo vai se dividir em 4 partes. Então agora nós já vamos entrar na segunda parte. A primeira parte ela fez uma pequena explanação da ideia, no caso ela falou da reencarnação e associou com os ensinamentos de Jesus. Agora ela vai enfaticamente falar do que Jesus ensinou para aquele povo naquela época. Na segunda parte. A terceira parte é como os ensinamentos de Jesus servem para nós na atualidade. E a quarta e última parte são os conselhos da mentora para nós. Então, vamos ver o que Jesus ensinou, né? Então, de Joana, espírito puro, falando de Jesus. Espírito puro jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos, com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza e de paz, nele estampada. Então, quando olhamos para Jesus, nós não sabemos exatamente a fisionomia de Jesus. Mas Jesus refletia o quê? Beleza e paz. Por quê? Porque o corpo reflete aquilo que é o espírito. Então, se o espírito é saudável, no caso de Jesus,
Era um espírito puro, sem máculas. Tudo já tinha sido depurado nele. Então, o corpo dele refletia essa beleza do espírito. E aí, por que eu estou colocando aqui embaixo, né? Então, assim, eu coloquei essa imagem, eu gosto muito, Jesus está tão calmo aqui, né? Então, é essa imagem que nós temos de Jesus, de uma beleza e uma paz. O que quer dizer que Jesus é espírito puro? Que está grifado aqui. Aí nós temos que lembrar, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que todos nós, todos os espíritos criados, somos criados simples e ignorantes. E aí nós percorremos uma trajetória evolutiva. Então tem 3 ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos, aqueles que se devotam, ainda não praticam o bem, então a falta de prática do bem resulta no mal, erram muito ainda. Depois, a segunda classe, os bons espíritos, que são aqueles que ainda não estão depurados, mas eles já conseguem fazer o bem, já conseguem servir. E por fim, a terceira classe, que é dos espíritos puros, ao qual Joana está dizendo que Jesus é. Espírito puro é aquele que não tem mais necessidade de se encarnar, já está liberto da matéria. Então, todos vão se melhorando. E aqui só uma informação adicional. Então, o espírito puro, ele já está desvinculado da matéria. Ele já passou por todo o seu processo de individuação e de integração. Por isso que o próximo livro de Joana vai chamar o homem integral, dizendo que Jesus é o nosso exemplo do homem que se integralizou, se individuou, né? Passou pelo processo de individuação e se integrou. Ou seja, ele não tem mais quebra, mais partições, ele é um integral. Aí nós vamos discutir mais quando a gente chegar no livro. Mas enfim. E aí só uma informação adicional, que é isso que eu quero dar para vocês. Se a gente estuda Emmanuel em A Caminho da Luz, nós vamos entender que, para nós, até onde veio no Livro dos Espíritos, a classificação acaba aqui. Imperfeitos, bons e puros, e até onde nós conseguimos entender. Para nós, seres que habitam a Terra, esse mundo de provas e expiações, espírito puro é o que seria para nós os anjos. É o que a gente chama de anjos. Só que diz Emmanuel que quando nós chegamos nesse patamar de espíritos puros, ou quando eles chegam, existe outra escala, que aí nós aqui não conseguimos entender, por isso que no Livro dos Espíritos não nos foi dito. E o fim dessa nova escala, então eles vão passando por outras etapas, é um Cristo, ou seja, é isso que Jesus é. Jesus é mais do que um espírito puro. Jesus é um Cristo, ou seja, segundo Emmanuel, né? Já com as informações de Emmanuel. Então ele passou por todas essas gradações, chegou a espírito puro, passou por outras gradações, é como se tivesse feito pós-graduação, pós-doc e por aí vai, e ele chegou na condição de Cristo. Todos nós somos co-criadores em menor escala dentro do nosso destino, nós vamos ver isso, das nossas coisas, do nosso entorno. Mas Jesus é co-criador com o Pai do planeta, do sistema. Então Jesus é muito mais que espírito puro. Vou voltar para vocês agora. É isso, gente. Aqui, ó. Deixa eu admitir mais um aqui. Beleza. Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Alguma coisa que queira falar? Qualquer coisa. Fique à vontade. Oi, Mariana. Ah, Mariana, né? Deixa eu ver se ela tá me ouvindo. Ela usa o dedo de alguém. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, gente, já que ninguém tem nenhum comentário, a Graciete, ó, que estava com a Mariana. Olá, Graciete, você nos ouve? Então,
Então, eu vou continuar, gente. Então, se vocês tiverem alguma coisa, vocês me param, tá? Então, continuando aqui. Diz a mentora, diz Joana, que quem visse Jesus jamais o esqueceria. E todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado pelo seu magnetismo para sempre. Vocês conseguem imaginar isso, né? Conviver com Jesus, encontrar com eles, quantos tiveram encontros com Jesus e transformaram suas vidas. Os próprios apóstolos, Madalena. Então as pessoas encontravam e ficavam impregnadas daquele magnetismo. E aí, quem tivesse já aberto, né? E aí continua Joana, que é verdade que não poucos homens que foram comensais da sua misericórdia aparentemente o esqueceram. Todavia, reencarnaram-se através da história, recordando-os às multidões, e ainda hoje se encontram empenhados em fazê-lo conhecido e amado. Então, olha só a informação que Joana vem nos dizer. Ela vem nos dizer aqui que alguns ficaram impregnados pela sua presença, se converteram em seguidores, como eu acabei de citar, os apóstolos, Madalena, muitos dos que foram curados. A própria Joana de Ângeles, né, que a gente sabe que foi Joana de Cusa, que conheceu, teve contato com Jesus e a partir daí Jesus modificou toda a sua vida, toda a sua trajetória espiritual, até culminar nessas obras que agora ela volta às lições do Cristo, olhando sob o ponto de vista psicológico. Bem, mas o que ela está dizendo é que alguns tiveram contato com Cristo, foram comensais da sua misericórdia. O que é comensal? Comensal é aquele que participa de um banquete junto. Então, eles participaram daquele banquete de luzes, tiveram oportunidade de estar onde Jesus estava encarnado e, aparentemente, o esqueceram. A gente pode citar muitos. Eu vou falar de um, mas a gente pode citar, por exemplo, os fariseus, ao qual Jesus chamou de túmulos caiados. Nós podemos citar Caifás, que julgou, fez o julgamento e a condenação de Jesus à morte e trabalhou junto ao próprio governante, né, ao Pilatos, para que Jesus fosse crucificado, o Herodes, enfim, vários, que conviveram, tiveram a oportunidade e não aproveitaram, aparentemente o esqueceram. O próprio Caifás, eu fiquei curiosa para saber o que tinha acontecido com ele, mas depois de muito procurar, eu consegui informações muito poucas, mas eu vou compartilhar assim uma fofoca com vocês. A informação que eu consegui de alguns livros é que Caifás teria sido depois Inácio de Loyola. Então, na Idade Média, né? Então nós vamos ver o próprio Caifás, que lutou contra o cristianismo, buscou matar ali no cerne a mensagem, depois vai ser um daqueles que vão pregar em nome do Cristo. Então Inácio de Loyola vai fundar a Companhia de Jesus, os jesuítas, que levou a mensagem de Jesus para as terras novas, para as Américas, para a África. E os jesuítas fizeram esse trabalho de evangelização. Então, o mesmo que tentou matar a mensagem no berço, depois, aquele mesmo espírito é aquele que vai fundar uma instituição que vai levar o nome de Jesus aos 4 cantos do mundo. Mas não é dele que eu quero falar de outro. Que aí, esse sim, nós temos muita informação. Esse, né, do Caifás, infelizmente tem pouca informação, tá bom? Eu tô vendo, o seu Márcio está com a mão levantada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, vou lá ouvir, depois a gente volta. Então, o exemplo que eu vou falar daqueles que
encontraram Jesus e perderam a oportunidade e aparentemente esqueceram dele. Por um tempo, a gente vai ver pregando em nome de Jesus. Esse é Emmanuel. Oi, cadê? Seu Márcio, pode falar? Bem, quando eu li esse trecho, esse parágrafo, né, para quem jamais ouviria, eu fico me imaginando naquela época, né? Qualquer um de nós naquela época, estando à frente de Jesus, como que a gente poderia sentir diante de tanto magnetismo, de tanta beleza, de tanta misericórdia, tanto amor exemplificado, né? E jamais o ouvidaria. Aí você citou alguns, mas eu de imediato me fixei nos que foram beneficiados pelo seu ato de amor. Os leprosos, quantos? Os surdos, quantos? Os mudos, quantos? Os coxos, né? Beneficiados, esses foram beneficiados, né? Física e espiritualmente foram beneficiados. No entanto, na hora que ele precisava entre aspas, que a missão dele era bem outra. Nenhum se apresentou em Jerusalém no dia da crucificação. Esqueceram. Com certeza voltaram, né? Com uma carga muito maior de responsabilidade, com uma responsabilidade muito maior na divulgação da mensagem dele. Enfim, esses que esqueceram momentaneamente. Com o passar dos séculos, esse esquecimento com certeza pesou e eles retornaram, né? E eu li num livro, não me esqueci, não me recordo qual o autor, que tem uma frase seguinte: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas muito raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Quantos não voltaram para desfazer o esquecimento deles naquele momento? Né? Então, era só para fazer um adendo, que você citou personagens assim, que se tornaram conhecidos, mas quantos personagens desconhecidos se esqueceram deles, de Jesus? Né? Com certeza retornaram, né? Com compromisso, com propósito muito maior. Era só isso. Isso mesmo, seu Márcio. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Sem dúvida. Bom, então aí, continuando, se alguém mais quiser, é só pedir a palavra, tá, gente? Então vamos lá para Emmanuel. Escolhi Emmanuel. Então, aí o seu Márcio tem razão, né? Porque são só os famosos, mas aqueles também que não se tornaram famosos. Mas aí a gente não tem como falar, né? Não tem como acompanhar o que aconteceu com ele. Agora, já Emmanuel, a gente já tem bastante registrado. Então, todo mundo sabe, acho que todo mundo sabe, né? Se não souber, a gente relembra aqui. Emmanuel foi o espírito mentor que primeiro se apresentou a Chico Xavier, que acompanharia toda a trajetória mediúnica, esse missionário da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. E depois de um tempo, de acordo com a curiosidade, né, do próprio Chico e das pessoas, para saber quem era Emmanuel, então Emmanuel vai trazer uma série de 3 livros, uma trilogia. São esses que eu coloquei aí há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Leitura maravilhosa. Quem puder, quem gostar de ler, são livros ótimos, leia. Mas enfim, Emmanuel vai revelar que ele foi Públio Lentulus.
E Públio Lentulus, ele cumpria, um romano, e ele cumpria uma missão, uma tarefa, estava a serviço lá na Palestina. Públio Lentulus tinha uma filha de nome Flávia. Inclusive, alguns suspeitam, agora já é fofoca espiritual, alguns suspeitam que Flávia tenha sido Chico. Não existe comprovação, Emmanuel não fez essa afirmação, mas existem suspeitas. Mas assim, Flávia, filha de Públio Lentulus, tinha eu não me lembro exatamente se lá fala explicitamente, mas ela tinha uma doença e suspeitavam-se, eu acho que era lepra. E o que acontecia com pessoas suspeitas de lepra? Eram separadas da sociedade, seja quem fosse, e ia por Vale dos Leprosos, para morrer sozinha. E Flávia era uma criança. Então Lívia, esposa de Públio Lentulus, ouviu falar de Jesus. E aí ela encarecidamente pede para que o marido vá pedir por Flávia. Depois de muito resistir, e depois de muito pedido de Lívia, ele acaba indo. À noite, escondido, ficou de longe. E, enfim, aquele senador romano bastante orgulhoso, mas ele consegue chegar no Nazareno. Ele não fala uma palavra. Antes dele falar, ele conta isso no livro, né? Antes dele falar, Jesus já diz para ele que ele estava tendo uma chance de mudar a vida dele. E que a vida dele, ele estava num divisor de águas. E que ele podia, naquele momento, abrir mão dos títulos, do orgulho e seguir o destino dele. Aí Emmanuel, Públio Lentulus começa a pensar, mas quem é esse homem que está falando de mim, dos meus sentimentos, que sabe o que eu estou pensando? Aí ele diz assim, sua filha vai ser curada, porque eu quero, e por conta da fé da sua esposa. Aí ele volta para casa. De fato, Flávia estava curada, Jesus fez essa cura, só que ele não achou que foi Jesus, achou que foi um acaso. E é assim que, continuando a trajetória, aí tem toda a trama da história, que aqui no caso eu não quero contar, prefiro que vocês leiam, mas aí tem toda uma trajetória em que Públio Lentulus nega Jesus, ele não aceita aquele Galileu, não reconhece como tendo sido ele o autor daquilo que aconteceu com a filha dele. A Lívia, sim, essa sim, acaba sendo seguidora de Jesus. Depois, quando eles voltam para Roma, Lívia continua participando dos cultos nas catacumbas dos cristãos, principalmente com Paulo, que vai levar a mensagem, até que ela acaba sendo presa em um desses cultos e se torna uma mártire, assim como foi Joana de Cusa também, uma mártire dos primeiros cristãos. Ela acaba sendo entregue aos leões, né, no circo romano. E depois de tudo isso é que ele vai cair em si. Daí no livro 50 anos depois, Públio Lentulus, ele desencarna junto da filha Flávia, um tempo depois, já velho, na erupção do Vesúvio. Ele está lá e ele desencarna assim, já com bastante idade. 50 anos depois, é outra encarnação dele, a subsequente a essa, em que ele é um escravo, muito instruído, muito inteligente, mas escravo. Então, para que escravo? Escravo para combater esse orgulho, né? E aí, por fim, lembra que aqueles que
aparentemente o esqueceram. Então, Emmanuel, por Lentulus, em outra encarnação, encontrou Jesus, foi agraciado com um milagre para a filha dele por Jesus e mesmo assim o negou. Aparentemente o esqueceu, mas em Ave Cristo, eis que ele reencarna como o padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta. Lembra que eu falei do Inácio de Loyola, que fundou a Ordem dos Jesuítas? E vem ao Brasil para trazer o nome de Jesus para os silvícolas e vai lutar pelo bem dos silvícolas. Por isso, Emmanuel é Hermano Manuel, de irmão Manuel da Nóbrega. Então é isso, a história de Emmanuel, talvez vocês já conhecessem, mas nunca é demais relembrar. Então Emmanuel é um exemplo desse, daquele que aparentemente o esqueceu, mas que depois, através da depuração das reencarnações, que é esse o nosso assunto, aquele espírito vai sendo lapidado, as dores vão o transformando até que eu acho que eu quero ler o nome desse livro, Até que Ave Cristo. Cristo renasce, Cristo nasce com toda a sua pungência, com toda a sua luz no coração dessas pessoas, ou seja, de nós. Então, isso. Aí ela continua. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos de experiências passadas. Então, veja. Aqui está dizendo que Jesus é psicoterapeuta. Então, é o que tem a ver com aquilo que Joana já tinha nos dito lá na introdução. Gente, por favor. É o que Joana tinha dito lá na introdução, que nós precisamos urgentemente do Cristo, não do Cristo que está na cruz, mas do Cristo terapeuta. Então, é o Cristo que está junto conosco, nos aconselhando sobre qual a melhor forma de agir. É isso que nós estamos fazendo, por isso nós estamos estudando esse livro, né? Então, esse Jesus que está conosco, nos aconselhando. E aí, Jesus, para fazer a sua terapia, ele entendia que aquela pessoa era um espírito que já tinha tido muitas vivências e trazia com eles atavismos. E mais, que a escolha desse espírito nesse momento estava também destinando, me fugiu a palavra, estava modelando o que aconteceria no porvir. Então, aqui destino, eu fui buscar no dicionário, qual é o significado de destino? 2 significados. Tudo aquilo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, a nossa sorte, o fado ou a fortuna. Então, veja, esse primeiro significado não é muito coerente com aquilo que a doutrina espírita vem nos dizer. Porque, assim, é como se tivesse algo predeterminado. O segundo já é mais coerente, ó. Destino, o que há de vir, de acontecer, o futuro. Então, destino é o que há de vir. E o que há de vir vai depender do quê? Vai depender das minhas ações hoje. Por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, a partir do momento que nós entramos no reino nominal, nós temos como herança a possibilidade da escolha. Nós podemos escolher um caminho ou outro caminho. Só que cada caminho, esse ou aquele, vai ter uma consequência. E eu tenho que arcar com essa consequência. Aí até coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Esse homenzinho aqui, ele tá nesse círculo de dominó, é o efeito dominó, representando a lei de causa e efeito. Ele tem a escolha de não empurrar. Mas a partir do momento que ele faz a escolha de empurrar, o resultado será o quê?
esse dominó vai dar a volta e vai cair em cima dele. É isso que é a lei, né, de causa e efeito, ou seja, o ser humano como modelador do seu próprio destino. Então, não existe acaso na lei divina. Estamos no lugar perfeito, com a família perfeita, no tempo perfeito para resolvermos os nossos problemas. É isso, gente. Algum comentário? Não? A Joana vai continuar dizendo assim, olha. Por tal razão, Jesus jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Então, o que Jesus aqui, ó, o que Joana está nos dizendo? Que Jesus, eu coloquei algumas imagens para vocês. Que Jesus, ele não condenava. Então, quando apresentaram-lhe a mulher adúltera, ele não condenou, ele não concordou com o que ela fazia, tanto que ele disse, cadê teus acusadores, mulher? Ela disse, foram todos embora. O que ele fala? Ele fala para os acusadores, só relembrando a passagem, né? Quando a trazem, ela não negou que ela tinha adulterado. Mas quando eles estavam querendo jogar as pedras e a condenar, Jesus disse assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo, dos mais jovens dos mais velhos até os mais jovens. E quando finalmente fica só ela e ele pergunta para ela, cadê teus acusadores, mulher? Ela diz assim, foram. Qual era o único ali que poderia acusá-la? Quem é que não tinha pecado ali? Só Jesus. Então Jesus poderia acusá-la. Como é que ele diz? Eu também não te condeno. Peraí. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então ele não concorda com o adultério, mas ele não condena. Porque Jesus era o homem integral. E quem condena está em desarmonia. Quem condena não está na integralidade. E como Jesus era integral, ele não condenava. Ele oferecia a oportunidade da reparação. Aí essa outra imagem aqui, ó. Tá vendo esse Jesus falando com alguém que está em cima de uma árvore? Talvez vocês já conheçam a história. Esse aqui é o Zaqueu. Zaqueu era considerado pior que as prostitutas lá para os hebreus, eram os cobradores de impostos. Zaqueu era um deles, assim como Levi, que depois se torna o evangelista Mateus. Então, Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus passar. Jesus para debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou lá na sua casa, eu vou jantar com você. E deu o que falar na época, porque Jesus estava comendo com os pecadores. Deu o que falar. Os fariseus cobraram os apóstolos, Pedro principalmente, para saber por que Jesus andava com aqueles tipos de pessoa, né? Enfim, então quando ele faz isso com Zaqueu, o que ele está nos ensinando? Não importa o que você fez ou o que você faz. Agora, a salvação entra na sua casa. Segue-me. Porque você seguindo-me, não importa o que você fez. O que importa é daqui adiante. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós podemos o tempo todo escolher um caminho diferente. É isso que Zaqueu nos mostra. Jesus também com Zaqueu, com a mulher adúltera e com outros que eu vou falar, ele acreditava na recuperação do ser humano. Ele acredita em todos nós. Eu fico me perguntando muitas vezes se não éramos nós mesmos ali naquela situação, né? Com a reencarnação pode bem ser. Pode bem ser a gente na multidão gritando para que Barrabás fosse solto. Tá, pode bem ser as mulheres adúlteras. Eu, particularmente, penso que eu posso bem ser um desses fariseus aqui que combatiam Jesus.
Então, até os fariseus, que Jesus chamou de túmulos caiados, Jesus acreditava na recuperação deles, porque ele era firme e ele entendia que um dia eles iam entender a sua mensagem. E por fim, para demonstrar ainda mais isso, aqui a cena da crucificação, quando Jesus, observando de lá de cima o povo, e principalmente os sacerdotes, os soldados romanos, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, por que Jesus pede para o Pai perdoar? Nós já falamos isso no outro encontro. Porque ele não tinha que perdoar, ele nem se sentiu ofendido. Mas ele sabia, já no nosso assunto, que é a reencarnação, né? Mas ele sabia que a consciência daqueles iria pesar muito, como o Márcio falou, né? A consciência deles iria pesar muito e eles iam precisar de muitas vidas para reparar aquilo que eles estavam cometendo naquele momento. E aí Joana vai nos dizer que Jesus não tem preferência por ninguém, olha só, sem preferência ou disputa, por alguém ou coisa alguma. A tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Então aqui, olha só, essa imagem é para dizer isso, Jesus cuida de nós. Ele cuidou desde o princípio da formação, ele cuidou quando planejou a sua encarnação, ele cuidou quando aqui esteve conosco e ele continua cuidando de nós até hoje, porque quando ele retorna em perispírito, os 40 dias depois da sua crucificação, que ele fica com os discípulos, ele diz que ele sempre estaria conosco. Então, é o pastor que está pastoreando suas ovelhas, buscando as ovelhas desgarradas, e ele é o pastor amoroso que nos prometeu: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, ao Cristo, se perderá, né? Então, para isso, o que ele fez? Ele trabalha, e ele falou que eu trabalho e meu Pai também trabalha, em uma parte da Bíblia, né? Então, veja, ele mandou missionários nas diversas épocas. Então, mesmo antes do nascimento dele, preparando o caminho, missionários para quê? Ele mandou missionários para muitas coisas. Mas no caso aqui, eu vou citar, conforme Joana, ela vai dizer que ele espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até o momento que ele próprio veio confirmá-lo, que é disso que nós estamos dizendo, como a confirmação da reencarnação na mensagem de Jesus. Então, o que nós podemos citar? 5 séculos antes da vinda de Jesus, Buda na Índia e Sócrates na Grécia, com o nascimento da filosofia, eles pregavam reencarnação. Depois vem Jesus, que também deixou registrado na Boa Nova, no Evangelho, a questão da reencarnação, e Allan Kardec, compilando esses conhecimentos, vem trazer à luz, no século XIX, a reencarnação de um ponto de vista mais moderno, já atrelado ao conhecimento científico. Bom, vou voltar para vocês. É isso. Agora nós estamos caminhando. Magali está aqui aguardando. Nós estamos caminhando para a última parte. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, nós falamos muita coisa. Micaela, eu vou ativar teu microfone. Micaela, só um minuto, só te achar. Pode falar, Micaela. Andréia, não tem nem muito o que comentar, porque está muito boa a aula, né? Muito resumida, você falou tudo, mas assim, é uma observação, é o quanto a gente ainda precisa aprender a amar. Não que a gente está no caminho errado ou estamos atrasados, mas eu acho que o amor de Deus, ele é tão puro, né? Ele escolheu junto dele
todos, né? Que Jesus não tinha distinção por nenhum. Mas para estar junto daqueles 12, não eram os perfeitos, não eram os melhores, né? Era aqueles que, visivelmente, assim, julgando nós hoje, seriam os imperfeitos, os com defeitos, que hoje talvez seriam os excluídos, né? E aí vem Jesus e mostra pra gente um amor, assim, infinito, que hoje, na nossa oportunidade de encarnação, a gente ainda precisa vir como pais, irmãos, netos dos nossos algozes, para tentar ali, na nossa dificuldade ainda de amar, resolver aqueles problemas que ficou lá atrás, né? Porque a gente precisa ter um grau de afinidade de sangue, né? Nem que seja forçado, para a gente conseguir amar aquele que, no seu momento, às vezes, de fragilidade, acabou nos magoando. E aí vem Jesus, e aí, quando fala desse amor de Jesus, é uma coisa que me toca muito. Porque eu fico pensando como a gente ainda é tão frágil de não conseguir amar dessa maneira. Eu falo por mim mesmo, né? Como que a gente ainda tem essa dificuldade e Jesus não, né? Jesus amava todos sem nenhum julgamento, sem nenhuma dificuldade. Como que a gente ainda já caminhamos muito, mas como a gente ainda precisa caminhar para conseguir esse amor, né? Então, assim, na verdade, é um comentário mesmo só dessa parte que eu acho muito bonita, que me toca muito, tá muito boa a aula, mas queria falar disso, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente podia, às vezes, estar tentando pensar mais. Eu sei que a gente não consegue dar saltos, mas esforçar um pouco mais para amar principalmente aqueles que a gente acha que é diferente da gente, né? Que cada um está na sua dificuldade ainda, né? Micaela, só tenho... Não é pergunta, lógico, né? Mas eu queria fazer um comentário em cima do seu comentário. Aí você estava falando, eu estava lembrando da Cora Coralina. Não sei se você conhece, ela disse assim: porque amar também se aprende. Então somos o que aqui? Aprendizes da vida. Estamos na escola do amor. Nós estamos sendo alfabetizados em amor, Micaela. Jesus já é PhD. Entende? Então é como se você falasse assim: olha, eu vou pegar a minha área, tá? Ronaldo, que está aqui me ouvindo, ele vai entender bem, né? Então, por exemplo, pega em matemática, né? Então, o que eu fiz? Eu passei por uma faculdade de matemática, 4 anos, vendo isso e tal. Depois a gente vai para pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado. Então, você imagina um matemático profissional, no caso, né? Tô falando de mim, um matemático profissional, e aí você compara com aquela criança que acabou de entrar na primeira série e que vai aprender a somar. Então, nós somos a criança aprendendo a somar. Jesus é mais, é PhD, já fez muita coisa, já pesquisou. Então, assim, eu acho, Micaela, que foi muito bom você ter falado, mas assim, a gente precisa ter mais compreensão com a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar, sim, lógico, é isso que nós estamos buscando amar, mas compreender que nós ainda estamos num grau de imaturidade que nós não conseguimos. Então, por fim, o que eu quero falar? Jesus, na missão dele, ele sabia que nós não conseguiríamos amar como ele amou. Tem uma música, né? Amar como Jesus amou, né? Ele sabia disso. Por que eu posso afirmar que ele sabia disso? Silenciar. Espera só um pouquinho. Deixa eu ajudar a Lurdinha aqui. Pronto, silenciei, Lurdinha. O que acontece? Por que Jesus... Por que eu posso afirmar que Jesus sabia que a gente não ia dar conta, que a gente ainda é imaturo? Porque se você for ler o Evangelho, Micaela, qual que é a palavra
Se eu tivesse que resumir o evangelho em uma palavra, qual seria? Perdão. Então, Jesus falou em perdão, perdão. Quem ama não precisa perdoar, tanto que ele não precisou perdoar, né? Quem ama não precisa perdoar porque nem se magoa. Então, eu acho que eu falei isso para vocês da outra vez. Deixa eu lembrar. Benevolência para com todos, é aquele que ama, é o bem para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Então, quem ama não precisa de indulgência, porque nem viu a falta do outro. Agora, se eu já vi a falta do outro, é porque eu não tenho benevolência. Eu não consigo amar como Jesus amou. Então, eu preciso ter indulgência, porque eu preciso olhar, vou reconhecer a falta do outro, mas vou entender que ele, assim como eu, é um aprendiz da vida. E aí, se eu não consigo ser indulgente, que é o nosso caso, nós julgamos, nós tacamos pedra, foi isso que a gente fez, né? Tacar pedra na cruz, enfim. Aí nós precisamos de quê? Do perdão. Então, é por isso que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas, porque nós nos ofendemos, porque não sabemos ser indulgentes. E não sabemos ser indulgentes porque não sabemos amar. Então, Jesus focou, como um bom professor, ele focou no perdão. Então, ele sabia que o nosso período de transição, nós estamos alcançando ele, era o perdão. Tanto que a terra regenerada, quem é que herdará a terra? Vocês lembram do Sermão da Montanha? Quem que herda a terra? Os mansos. Quem que são os mansos? Aqueles que já sabem perdoar. Então, nós vamos ter toda... porque assim, nós estamos numa transição para entrar em mundo de regeneração, que por si só é uma transição. Mundo de regeneração não é um patamar. É um patamar que nós vamos passar para chegar em mundo feliz. Então, veja, nós vamos ter um milênio aí em mundo de regeneração, Micaela, para treinar a indulgência, então nós estamos treinando o perdão. Nós vamos treinar a indulgência e treinar o amor, viu? Então, não se preocupe, você ainda vai ter muita trajetória evolutiva. Quer falar de novo? Deixa eu abrir o microfone dela. Aí, abri, Micaela. Não, é o que eu falei, acho que talvez não soube interpretar. É isso mesmo, mas é que assim, é uma parte que me comove esse amor dele, acho bonito esse amor, né? Eu acho assim que vamos demorar, mas um dia ainda espero chegar lá, porque é muito... Com certeza você vai chegar. Essa parte de você não olhar, você não mede o outro, né? Você olha o outro por dentro, né? Você não interessa o que o outro fez, o que o outro é, né? É o que o outro tem por dentro, né? De qualidades, de ser um filho de Deus, né? Somos todos. O Deus que ele tem dentro dele, aquela palavra, né, do namastê, quer dizer, o Deus dentro de mim cumprimenta o Deus dentro de você, seja o que for que você esteja fazendo hoje. Era isso que Jesus via, né? É isso? Mais alguém? Então, gente, tem um último slide para a gente poder encerrar, que é referente à última parte. Então, a última parte desse capítulo, deixa eu voltar lá, que eu deixei na Micaela. Peraí. A última parte desse capítulo, vocês lembram que eu falei para vocês? São as recomendações da mentora. Então, a primeira parte, a introdução do assunto, ela falou de reencarnação, o que vem a ser, e como Jesus falou dela. Na segunda parte, ela falou sobre os ensinamentos de Jesus para a época em que ele viveu. Na terceira parte, que é essa que nós acabamos de fazer, é como isso nos atinge hoje, ou seja, como esses ensinamentos sobre a reencarnação interferem no meu modo de agir hoje, entendendo que eu sou herdeiro de mim mesmo, então eu não estou à mercê de um destino pré-estabelecido, mas tudo que eu passo é consequência do que eu fiz, da minha personalidade, daquilo que eu preciso trabalhar, e tudo que eu faço hoje está construindo o meu amanhã. Então, assim,
Se eu quero um futuro feliz, mais tranquilo, mais harmônico, é hoje que eu preciso começar a fazer isso, né? Então, Joana vai dar algumas recomendações para nós. Ela começa dizendo para a gente não se crucificar na consciência da culpa quando a gente conseguir reconhecer o nosso próprio erro. Não se encarcerar em sombras, não te encarceres em sombra depois que identificares os teus delitos. E aí, resumindo isso, o primeiro conselho que eu coloquei ali, ó. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Então, a partir do momento que você reconheceu o erro, que você fez um delito, que você reconhece que você se equivocou, não guarde amargura. O ditado popular, né? Levanta a poeira, o quê? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, não ficar chorando, ficar se culpando não resolve. Eu preciso agir, reconhecer e entender que eu preciso fazer diferente, mas continuar caminhando. Então, aí ela continua. E renasce dos teus escombros e recomeça de imediato. Então, reconheceu, não vai ficar no chão. Levanta e recomeça o seu trabalho. Terceiro, pede perdão e reabilita-te ante a quem você ofendeu ou prejudicou. Se aquilo que você errou envolve outra pessoa e você já é capaz de reconhecer que você não agiu bem, não deixe o orgulho te dominar. Pede perdão urgentemente para que você possa se reabilitar. É a lição do perdão. E a lição do perdão passa por passar pelo orgulho que muitas vezes nós temos. Muitas vezes não, sempre. E aí, continuando. Infelicitado por alguém. Então, se foi você que recebeu a ofensa, não você que fez, o que você vai fazer? Infelicitado por alguém, perdoa-o, mesmo que ele não pediu, mas já perdoa. Desatrela-se dele, facultando-lhe paz e bem-estar, deseja o bem. Era isso que Jesus falou sobre amar os inimigos. Que amar os amigos todos faziam, mas o que ele pediu dos seus discípulos? Que eles pudessem amar os seus inimigos. Então, mesmo se a pessoa te ofendeu, mesmo que ela não peça, você já pode exercitar o perdão. Perdoa rapidamente, desvincule-se da situação, porque guardar mágoa vai te corroendo e vai fazendo mal para você mesmo. A reencarnação que te utiliza-se, né? Nossa reencarnação de hoje é concessão superior, que não podes desperdiçar. Então, nós pedimos para nascer, nós pedimos para estar aqui, tem uma fila para estar aqui, então não vamos perder tempo. Vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. Às vezes eu ouço espírita dizer assim, isso eu não dou conta agora, vou deixar para a próxima reencarnação. Você não sabe que em condições você vai ter a próxima reencarnação. Então, aquilo que já está se apresentando para você agora, vamos resolver agora. Aquele parente difícil que está no seu lar agora, vamos resolver agora, né? Na medida das tuas possibilidades. Aí ela encerra dizendo que abrevia os teus renascimentos. Tá vendo que a gente vai reencarnando, mas como a gente não aprende as lições, é como o aluno na escola que vai reprovando de ano. Então ele faz 3 vezes o primeiro ano, 5 vezes o segundo. Então nós vamos perdendo tempo, nós vamos patinando, a gente precisa avançar. E agora, nessa época de transição, isso está sendo cobrado da gente. Não dá para ficar parado. Nós vamos ser convocados do lado de lá ou do lado de cá. Em cima do muro, nós não vamos poder ficar. Então, abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo com alegria. Então, não reclame. Então, se você tem casa, está cozinhando para sua família, não reclame, faça com alegria. É a tua oportunidade de colocar amor naquilo, né? E no trabalho, enfim, em várias coisas. Então, vamos fazer o nosso trabalho com alegria, porque assim nós vamos abreviando os nossos nascimentos e caminhando cada vez mais nos passos do mestre. E aí, no fim mesmo, aqui, queria encerrar
fechar a reencarnação, pelo menos esse capítulo da reencarnação, com Jesus. Jesus aqui está em conversa com Nicodemos. Nicodemos perguntou a Jesus como ele poderia fazer para conseguir alcançar o reino dos céus que Jesus estava pregando. Então Jesus diz: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então nascemos de novo para nos depurar. Nascemos de novo para individualizar, para nos livrarmos do ego no sentido daquele ego apegado à matéria. Nós temos que fortalecer o nosso ego para que assim possamos nos tornar uma individualidade integrada e não fragilizadas nas nossas várias personalidades e máscaras, que aí só vamos patinando e aí vamos ter que renascer muitas e muitas vezes para resolver essas coisas. Então é isso que Jesus está dizendo, que os nascimentos, as reencarnações vão sendo importantes para nós, por quê? Porque nós vamos nos depurando para que a gente possa encontrar finalmente a paz e a alegria plena chegando no reino de Deus. É isso, gente, encerramos. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar? E assim acabamos o capítulo. Eu corri um pouquinho, mas deu para fazer a meta porque no encontro passado eu queria fazer 2 partes e só fiz uma. Então nessa eu dei uma corrida para a gente conseguir vencer 2 encontros, um capítulo. É isso, gente. Certo, Márcio? Algum comentário? Não, perfeito. Então tá bom, gente. Então vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que tivemos de um encontro fraterno, que nós possamos juntar nossos corações na mesma vibração, no mesmo pensamento. Vamos vibrar positivamente pela nossa companheira Eliane, que fez uma cirurgia hoje, por isso não pôde estar conosco, que ela possa se recuperar, estar bem. Ela disse que semana que vem estaria, sim, se Deus o permitir. Gostaríamos de vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, que Jesus possa nos auxiliar no sentido de fortalecer nosso sistema imunológico, para que nós possamos estar bem, saudável. Nós vibramos por aqueles que estão passando pela provação de desencarne por esse vírus. Nós vibramos pelas famílias, que elas possam ser confortadas nesse momento. Vibramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa terra. Que Jesus, em sua misericórdia, possa pedir a Deus que essa situação possa ser amenizado e que possamos seguir no aprendizado. Graças a Deus. Vocês tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos vocês. Grande beijo no coração.